Começando agora mais um programa Futebol Brasil. Noticiário Expresso, 29/8/2014, 6 horas da tarde em São Paulo, da noite em São Paulo. Eu sou o Rogério Amorim, do blog Esporte da Rec Canime. Rodada do Brasileirão. Do Campeonato Brasileiro amanhã, a partir das 6h30, 2 jogos. Palmeiras Internacional no Pacaembu e Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão. E no domingo, os jogos são a partir das 4 horas. Os jogos das 4 horas são Corinthians e Fluminense, Botafogo e Santos, Curitiba e Atlético Mineiro, e Figueirense e São Paulo, e Sport Criciúma. A partir das 6h30, Goiás e Atlético Paranaense, Grêmio e Bahia, Vitória e Flamengo. Esses são os jogos de domingo do Campeonato Brasileiro. E passando rapidinho a notícia para você, ontem, pela Copa do Brasil, o Santos ganhou dos Grêmio por 2-0 fora de casa. E o próximo jogo é 3/9. Na Vila Belmiro. Esse foi o único jogo da Copa do Brasil ontem. E pela Sul-Americana, notícia da Sul-Americana, ontem tivemos o Danúbio empatou em 2-2 com o Capiatá, e o Wilson também perdeu nos pênaltis, né? Tem com a notícia aqui do Wilson também, que penarol. Até o final do programa eu vou falar para vocês. Tivemos também o Caracas 1-0 para cima do Entigás. E o Valejo 2-2 com Milionários. E o Deportivo Cali empatou em 0-0 com o Cajamacá. E tivemos mais ontem. O Fluminense ganhou de 2-1 do Goiás, e o Criciúma ganhou de 2-1 do São Paulo. E Sport Vitória 1-0 por Vitória na Ilha do Retiro. Futebol Brasil, notícia rápida, expressa, rapidinho para você. E pelo Campeonato Brasileiro Série B, hoje, na Futebol Brasil informa para você agora mesmo. Hoje à noite, 8h30, Sampaio Corrêa e América Mineiro, Joinville e Oeste, Santa Cruz e Atlético Goianiense, a partir das 8h30 hoje. Amanhã vai ter Vasco e Avaí, Ponte Preta e Náutico, Bragantino e ABC, América de Natal e Paraná, Ceará e Luverdense. Ceará e Luverdense são às 9 horas, outros jogos são às 4h10, amanhã, sábado. E pela Série C, amanhã, o glorioso Paysandu joga com o Salgueiro. O CRB joga com o Botafogo da Paraíba. E no domingo, o Fortaleza versus Craque, o Cuiabá versus Asa, 13 versus o Águia. Todos os jogos às 7 horas da noite. E tem mais jogos aqui, ó. Se eu falei o grupo A, agora o grupo B amanhã. Duque de Caxias versus Guaratinguetá e Macaé versus Madureira, a partir das 4 horas também. No domingo, pelo grupo B, o Mojimirim versus São Caetano e Caxias versus Tupi, a partir das 4 horas. Esse então é o campeonato, a rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Série C. Muito bem. Quando o jogador é da hora, tudo no campo fica muito mais divertido. Quando o jogador é da hora.
É isso aí, pessoal. E futebol Brasil não para. Pelo campeonato alemão, notícia do campeonato alemão agora. Augsburg joga com o Borussia Dortmund hoje. E amanhã, Bayer Leverkusen versus o Hertha Berlim. O Hamburgo versus o Paderborn. Stuttgart versus o Colônia. O Werder Bremen joga com o Hoffenheim. O Wolfsburg joga com o Eintracht Frankfurt. E o Schalke 04 joga com o Bayern de Munique. No domingo o Mainz joga com o Hannover. E o Freiburg versus o Gladbach. Esse é o campeonato alemão. E pelo campeonato espanhol tem jogo hoje, o Getafe versus o Almeria e o Valência versus o Málaga. Acesse a internet para saber os resultados do jogo. E amanhã, sábado, o Atlético de Bilbao versus o Levante, o Córdoba versus o Celta. E o Atlético de Madrid versus o Eibar. E o Espanhol versus o Sevilha. No domingo, o Vila Real versus o Barcelona. O La Coruna versus o Rayo Vallecano. O Real Sociedad versus Real Madrid. E o Elche versus o Granada. Esse é o futebol do Campeonato Espanhol. Aí, você já sabe, na Liga dos Campeões, os grupos já saíram, hein? No grupo A tá o Atlético de Madrid, Juventus, Olympiacos da Grécia e o Malmö da Suécia. No grupo B está o Real Madrid, o Basel da Suíça e o Liverpool e o Ludogorets da Bulgária. No grupo C, o Benfica, o Zenit, o Bayer Leverkusen, o Mônaco. No grupo D, o Arsenal versus Borussia Dortmund, Galatasaray e o Anderlecht da Bélgica. No grupo E, o Bayern de Munique, Manchester City, o CSKA da Rússia e o Roma. No grupo F, o Barcelona versus PSG, o Ajax versus o Apoel. No grupo G, o Chelsea versus o Schalke 04, o Sport e o Maribor da Eslovênia. E no grupo H, o último grupo, Porto versus o Donetsk da Ucrânia, o Atlético de Bilbao e o Bate Borisov da Bielorrússia. Esses são os times da Liga dos Campeões. E para terminar aqui a notícia do Futebol Brasil, notícia expressa, notícia rápida. Campeonato Brasileiro, amanhã tem Palmeiras Internacional, Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão. E hoje pelo Campeonato Brasileiro Série B, tem Sampaio Corrêa, América Mineiro, Joinville e Oeste, Santa Cruz e Atlético Goianiense a partir das 8h30 da noite. Quando o jogador é da hora, tudo no campo fica tudo mais divertido. O noticiário expresso da Futebol Brasil vai ficando por aqui. A qualquer momento, notícia do esporte para você. Eu sou Rogério Amorim, a Rádio Rec Toku, Blog Esporte Rec Carne. Até mais.